Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje vamos mergulhar num período bem decisivo do Brasil, a ditadura militar, ali de 1964 a 1985. A gente tem fontes que cobrem assim desde o contexto do golpe até a transição democrática. Nossa missão, descompactar essa história complexa, pegar os insights mais importantes. Ok, vamos desempacotar isso. O ponto central aqui, eu acho, é um paradoxo interessante. Um regime que, por um lado, é lembrado pelo tal milagre econômico, mas, por outro, é marcado fundo pela repressão, né? E pelo aumento da desigualdade. Antes de 64, o cenário já estava assim, fervendo. O governo do João Goulart, o Jango, ele enfrentava uma oposição conservadora bem forte. Eles tinham muito receio das reformas de base, agrária, fiscal, educacional. Muita gente via aquilo como, socializante demais. E tinha a crise econômica também, né? O PIB caindo, inflação nas alturas. Isso ajudava a alimentar a tensão. Exato. E ainda por cima, acusações de que Jango era próximo do comunismo. E olha, essa crise interna, ela não estava isolada. O pano de fundo era a Guerra Fria, né? Globalmente falando. Os Estados Unidos tinham a doutrina Truman, aquela política de conter o comunismo a qualquer custo. A gente viu isso na Guatemala, em 54, por exemplo. Então, para o ZEUA, o Goulart era visto como perigosamente à esquerda. E eles apoiaram, sim, ativamente os grupos que conspiravam para o golpe. Pois é. Daí o golpe de 31 de março de 64 não foi só militar. Foi uma articulação civil-militar, com apoio de empresários, imprensa, latifundiários, classe média conservadora. A justificativa que davam era a ameaça comunista. E o Goulart acabou indo para o exílio. Isso evitou um conflito maior na hora, mas, claro, facilitou a tomada de poder pelos militares. Rapidamente, o regime começou a institucionalizar o autoritarismo. Vieram os atos institucionais, os AIs, mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante e sombria. O AI-5, em dezembro de 1968. Esse ato fechou o Congresso, suspendeu garantias individuais como habeas corpus para crimes políticos. Na prática, isso significou o quê? Significou tirar a principal proteção legal contra a prisão arbitrária. Abriu as portas para a tortura virar método de Estado, né? Totalmente. O AI-5 marca o início dos anos de chumbo ali, de 68 a 74, que foi o pico da repressão, principalmente no governo Médici. O aparato repressivo se sofisticou. Órgãos como o DOI-CODE viraram centros de tortura de desaparecimento forçado. Era terrível e a censura comia solta, né? Livros, música, teatro, cinema, tudo passava por um filtro prévio. E o paradoxo que a gente falou no início. Nesse mesmo período de repressão brutal, a economia brasileira, cresceu muito. O tal milagre econômico. A média foi de mais de 11% ao ano entre 68 e 73. Impressionante. Sim, teve muito investimento estatal, grandes obras como a Ponte Rio-Niterói, Itaipu. E uma propaganda ufanista fortíssima, né? Brasil ame ou deixo. A Copa de 70 ajudou nisso. Pois é. Mas o que é fascinante aqui é essa dualidade. Esse crescimento todo veio junto com um aumento brutal da desigualdade. A concentração de renda foi lá para cima. Os dados mostram os 5% mais ricos aumentaram a participação na renda, enquanto os 80% mais pobres perderam. O índice de Gini piorou muito. E o salário mínimo real caiu bastante, o famoso arroxo salarial. Enquanto isso, a imprensa alternativa, tipo o Pasquim, Opinião, tentava furar o bloqueio e criticar esse modelo. E esse milagre, claro, não durou para sempre, né? Não. A crise do petróleo nos anos 70, a dívida externa crescendo, tudo isso levou ao fim do ciclo e à recessão. Mas a sociedade não ficou parada, né? Houve muita resistência. O movimento estudantil foi para a rua em 68, a passeata dos 100 mil. Sim, e a cultura foi um campo de batalha importantíssimo. A Tropicália, com Caetano, Gil. A MPB de protesto, Chico Buarque, Geraldo Vandré, o Cinema Novo, o Teatro de Arena. A própria imprensa alternativa que a gente mencionou, usando humor e inteligência contra a censura.
E, com o AI-5 fechando os caminhos políticos, uma parte da oposição pegou em armas. Surgiu a luta armada, grupos como a ALN, a VPR, a Guerrilha do Araguaia. Muitos deles não queriam só a volta da democracia, buscavam uma revolução socialista mesmo, inspirados em Cuba, na China. O governo chamava de terrorismo, claro. Exato. Eram visões de mundo em choque total. Mas, no fim, militarmente, a luta armada foi derrotada. Aí, lá para meados dos anos 70, começa a chamada abertura lenta, gradual e segura, com os generais Geisel e depois o Figueiredo. A crise econômica pesou muito nisso e a pressão da oposição também, né? O MDB, que era oposição consentida, começou a ganhar força nas eleições. Sim, e dois marcos importantes dessa abertura foram a Lei da Anistia, em 79, e a volta do pluripartidarismo. Mas a Lei da Anistia, ela é super polêmica até hoje, porque ela perdoou os perseguidos políticos, sim, mas também incluiu os chamados crimes conexos. Na prática, foi uma autoanistia para os agentes do Estado que cometeram tortura, assassinato, garantiu a impunidade deles. Isso levanta uma questão importante, sobre justiça, né? Exatamente. É uma questão central na luta por memória, verdade e justiça, que continua. A Comissão da Verdade, anos depois, investigou, apontou os crimes, mas não houve punição efetiva por causa dessa lei. E a mobilização popular continuou forte. Quem não lembra da campanha das diretas já, em 83, 84? Milhões de pessoas nas ruas. Foi gigantesco, apesar da emenda ter sido derrotada no Congresso. E o longo e complicado. Resumindo tudo, foi um período cheio de tensões. Guerra fria lá fora, dinâmicas internas aqui. O contraste do crescimento econômico com o custo social, com a repressão. Uma resistência muito diversa e uma transição controlada, que deixou legados bem ambíguos. E fica uma reflexão, talvez, pensando nessa lei da anistia controversa e nos debates sobre memória e justiça que não terminaram. De que forma essas questões mal resolvidas da ditadura podem, ainda hoje, sabe, moldar o debate político e até a confiança que a sociedade tem nas instituições aqui no Brasil?